Mais uma vez, irmãos, boa noite, né? Semana passada nós fizemos a introdução da carta de Gálatas, e tinha uma liçãozinha de casa aí, né? Falar que nem os professores, né? Aquela hora que dava um desespero na sala de aula, né? Quem é que fez a lição de casa aí? Dava dor de barriga, né? Baixava aquela vergonha. Ixi, não fiz. Mas por que você não fez, né? Nós passamos alguns livros, né? Para nós entendermos para entrarmos na carta de Gálatas do apóstolo Paulo. Nós fizemos a leitura. Aqui eu fiz um resumo semana passada, né? Do capítulo 12, capítulo 13 e o 14. Na verdade foi 13, 14 e 15, né? Capítulo 13, o 14 e o 15 do livro de Atos. Nós fizemos ali o passo a passo do apóstolo Paulo, porque no livro de Atos resume-se as cartas de Paulo. E se nós lêssemos os 3 capítulos lá do livro de Atos, esses 3 capítulos, nós íamos entender por que da carta aos Gálatas. Por que Paulo vai falar essas palavras duras, né, aos Gálatas? Por que ele chega dessa forma? Ele não chega saudando nem chamando de santos, né, como ele faz em outras cartas. Ele já vem com um pouco mais de dureza. Talvez seja uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo, a carta de Gálatas, mas também é chamada de carta da liberdade, né? Ele mesmo vai dizer na saudação que através de Jesus Cristo fomos libertos. Através de quem? De Jesus Cristo. E o povo naquele tempo, querendo colocar o povo em cativeiro novamente, né? Os judeus não convertidos, convencendo os judeus já convertidos, e isso chegando já para o gentio convertido também, para que eles pudessem praticar as obras da lei, circuncisão, né, querendo que o povo se circuncidasse. E uma das coisas mais graves que eles fizeram, a gente vai ver no capítulo 1, e vai ver a firmeza do apóstolo Paulo, porque ele tinha que ser firme, é que o burburinho que rolava lá, é que o apóstolo Paulo não era apóstolo, não poderia ser um apóstolo, não tinha credenciais de um apóstolo, porque ele não estava naquela primeira comitiva dos apóstolos do princípio, que andaram com Cristo, testemunharam os milagres de Jesus. Ele não estava lá, mas nós sabemos a história, né? Hoje nós entendemos, sabemos por que ele não estava, porque ele foi escolhido depois por Deus. Paulo, ele é um homem, ele foi um varão, né? Um homem escolhido diretamente por Deus. Ele pode dizer assim: eu fui escolhido por Deus. Ele vai dizer isso na apresentação dele, e nós conhecemos, né, a história como ele foi escolhido. Então, o que se dizia é que o apóstolo Paulo, ele não era um apóstolo. Mas antes disso, de entrarmos novamente no capítulo 1 de Gálatas, vocês lembram que nós fizemos um resumo aqui do capítulo 13, do 14, do 15? O que aconteceu com o apóstolo Paulo lá no capítulo 14? Aliás, no capítulo 13, eu vou recapitular só um pouquinho para a gente relembrar. No capítulo 13, quando ele chega na sinagoga, Paulo e quem? Quem é que estava com Paulo? Barnabé, né? Paulo e Barnabé tinha mais um também, né? João Marcos. A primeira viagem dele, o João Marcos, ele estava junto, depois ele volta, né? Depois eu não sabia por que ele voltou, né? Ele não estava preparado para aquele ministério. Mas quem permanece na viagem, Paulo e Barnabé. E quando eles chegam até a sinagoga, a primeira vez que eles chegam à sinagoga lá, terminou a reunião, terminou lá o culto, né? Os líderes da sinagoga perguntaram: alguém quer dizer alguma coisa? Aí Paulo se levanta e começa a pregar. E eles gostam da pregação de Paulo, eles e muitas pessoas que ali estavam, e ele começa a ganhar muitas pessoas para Cristo, muitos gentios inclusive. E ele fala assim para Paulo, os líderes judeus: olha, semana que vem você pode voltar e trazer as mesmas palavras aí para a gente. E ele volta, né? Combinou, ele voltou. Só que na segunda pregação, a pregação ainda melhor, Paulo, cheio do Espírito Santo, prega com autoridade a palavra do Senhor, com intrepidez, coloca em prática aquilo que ele aprende de Cristo. Só que aí começa a gerar o quê? Inveja, né? Ciúmes. Aí vocês lembram que nós falamos essa palavra, e a Bíblia diz isso mesmo, algumas versões inveja, algumas versões ciúmes. E qual foi a atitude? Nós perguntamos isso aqui semana passada, qual foi a atitude dos líderes judeus? O que eles fizeram para poder parar Paulo e Barnabé? Qual foi a estratégia usada pelos líderes judaizantes
para que pudesse interromper ou tentar interromper o apóstolo Paulo de chegar ao cumprimento, né, da sua viagem, do seu propósito, até a região sul da pequena Ásia, né, onde a Júlia desenhou aqui a Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Aqui é a primeira viagem do apóstolo Paulo, é onde ele estabelece as igrejas. Aqui são os Gálatas, tá? Quando falar os Gálatas, são essas 4 cidades aqui, 4 locais, tá? Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. Só que, quem lembra? Qual foi a estratégia usada? As mulheres, a dona Jane já deu uma dica aqui, as mulheres, mas o que eles fizeram? Os líderes judeus. Quem é que lembra aí? E nós comentamos que a mulher, ela tem um papel importante, né? No reino, apesar de não falar no primeiro dia da semana, né? Não poder pregar, não poder fazer a ordem do culto, mas ela tem extrema importância. E foram elas que foram usadas pelos líderes judaizantes. O que eles fizeram com as mulheres? Quem lembra? Tenham medo de falar não. Oi? Isso. Exato. Eles chegaram até as mulheres, os principais homens da sinagoga, e convenceram elas, né, e queriam convencer elas de que aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando era heresia, né, era mentira, era coisa da cabeça dele. Para que a mulher, quando chegasse na sua casa, ela convencesse o homem, né, desvirtuasse o homem da verdade. Quando eles fossem chegar no momento deles lá em casa, a mulher tentar convencer o homem para que eles acreditassem, né, que aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando era mentira. E ele consegue, né, as mulheres conseguem convencer os homens. Tanto é que o apóstolo Paulo, no capítulo 14, quando ele vai sair da cidade, ele quase morre, né, ele é dado como morto, na verdade. Ele foi apedrejado de tal forma que ele perde boa parte da sua visão, porque ele vai dizer depois aos Gálatas mesmo, né, vocês faltaram me entregar os seus olhos, né, para mim. Então ali eles foram convencidos e Paulo é apedrejado. É lá que Paulo é apedrejado e é dado como morto, é arrastado da cidade, dado como morto. E daí ele vai embora, né, para outra cidade, os discípulos pegam ele ali, os apóstolos, né, levam ele para outro lugar. Já no capítulo 15 chega o momento do concílio, onde ele vai voltar para Jerusalém. Vai ter o concílio no capítulo 15, eles vão se reunir, apóstolos, presbíteros. Lá ele vai conhecer os apóstolos que eles não conheciam, vai ter o primeiro contato com eles, vai se juntar assim, os presbíteros também, para tomar a decisão do que estava acontecendo. Uma decisão não podia ser outra. Eles tinham que continuar fazendo aquilo ali, eles tinham que continuar pregando o evangelho, porque Jesus já tinha dito isso. Bem provavelmente nessa reunião, quando eles se juntaram a fazer o concílio para dizer que os judeus estavam querendo circuncidar, né, o gentil batizado, o judeu batizado, eles queriam que ele se circuncidasse. Só que naquela reunião provavelmente eles se juntaram, né, olharam para o outro e falaram, bem que Jesus falou, né, que eles nos perseguiriam, que eles matariam a nós por amor dele. E isso começou a acontecer e Paulo naquele momento quase morre. Esse momento bem crítico para ele. Tem o concílio, eles voltam a pregar o evangelho e Paulo escreve a carta aos Gálatas. Aí surge a carta aos Gálatas, que nós vamos começar hoje, capítulo 1. Mas depois, deem uma lidinha lá, novamente, no capítulo 13, 14 e 15 de Atos, vai estar contando toda essa história, e a história é mais completa ainda. A história, acho que a varoa estava lendo hoje, ela falou, caramba, Paulo sofreu, né? Eu falei, ele sofreu. E no capítulo 14, ele se intensificou a perseguição contra eles, porque Paulo não somente, ele pregou novamente, mas ele curou, né, um aleijado lá. Aquilo deu um burburinho só, eles queriam começar a exaltar Paulo, né, e Barnabé, vocês lembram que deram o nome para eles de Júpiter, Mercúrio. Aí eles já colocam eles na posição, né, e não é digno de ser adorado nem exaltado. Queriam já tornar-se, fazer o apóstolo Paulo um Deus. E nós comentamos que isso acontece nos dias de hoje, infelizmente as pessoas quando veem um homem falando bem, né, falando coisas bonitas ali, já começam a exaltar as pessoas e por isso que não conseguem seguir a Cristo. Por quem querem seguir as pessoas. Naquele momento, Paulo já logo diz, olha, não quero que vocês sigam a mim, o que eu estou pregando, eu quero que vocês sigam aquele que eu estou pregando, até porque eu não sei nem se eu vou viver daqui a pouco.
Eu não sei nem se eu vou passar daqui e chegar a outro lugar, porque ele não sabia a hora dele. Podia morrer a qualquer momento, porque eles eram perseguidos. Então ele deixa bem claro, vocês têm que seguir Jesus, é aquilo que eu estou ensinando para vocês. Porque já queriam colocar Paulo, né, o apóstolo Paulo e Barnabé como se fosse um homem acima de Cristo, né? Mas ele vai dizer bem claro, quem veio por vocês, que salvou vocês, desarregou vocês do pecado foi Jesus Cristo. E nós vamos começar o capítulo 1 de Gálatas. Quem pode ler para nós o versículo 1? É o Gálatas, varão? Gálatas? Gálatas 1? É o 1, isso. É o 1. Isso. Amém. Então o apóstolo Paulo já dá logo a credencial dele, né? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês lembram que momento da... Está no livro de Atos isso, né? Que momento de Atos que Paulo foi separado ali, que caminho que foi? Alguém lembra dessa passagem? O momento em que ele se encontra com Cristo ali, e Cristo fala, é a hora agora, né, de pegar o apóstolo Paulo. Vocês lembram que passagem que está, que livro que está? Atos? Qual o capítulo de Atos? Atos capítulo 9, é isso aí, mano. Qual era o caminho que ele estava tomando? Para Damasco, né? Era isso. Então o Paulo, ele foi separado. E quem é que foi buscar o apóstolo Paulo? Quem foi que batizou o apóstolo Paulo? Quem não era apóstolo ainda, mas era Paulo. Quem era? Quem lembra? Ananias. Muito bom. Então, o apóstolo Paulo ele já dá a sua credencial. Ele não foi escolhido por ninguém, por homem nenhum. E como é que era escolhido o apóstolo? Como é que era feita a escolha dos apóstolos? Quem é que lembra? Foi Jesus, né? Lucas capítulo 6, Jesus ele vai estar orando lá. A Bíblia diz que ele escolhe ali os discípulos que se tornariam apóstolos, mas aí no meio do caminho, o apóstolo ficou no meio do caminho, né? Foi para o caminho errado. Quem foi o apóstolo que foi para o caminho errado? Judas. Judas traiu Jesus, Judas se matou, né? E depois de Judas, quem foi escolhido? O apóstolo. Está em Atos. Matias, né? Como é que foi a escolha de Matias? Foi sorte. É isso aí. Exato. Matias e... Caramba, ali esses dias. Vamos lá abrir lá Atos 1, vamos ver quem era, Matias e quem? Dê os nomes aos bois aí. Então, e outro foi escolhido, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi escolhido diretamente por Cristo, diretamente por Deus, né? Não foi por homem algum, mas ele se apresenta dessa forma, porque ele estava sendo dito que o apóstolo Paulo não era apóstolo. Mesmo vendo tudo aquilo que ele estava ensinando e fazendo, diziam que ele não era apóstolo. E por que ele tinha certa dificuldade, o apóstolo Paulo, em verem que ele era apóstolo? Pode falar. Barsabás, né? José, Barsabás, é isso? E Matias, né? Matias estava com a gente aqui, né? O filho do Rafael. Uma figura, aquele menino. Matiazinho, né? Então o Matias foi escolhido, mas o apóstolo Paulo não passou por esse momento. Mas o apóstolo Paulo, que momento que ele teve com Cristo, então? Se ele está dizendo que ele foi escolhido diretamente por Cristo,
Mas aí que momento que ele viu Cristo? Se ele não estava junto com os apóstolos? Quem é que lembra? Arábia. Sim. Então, o primeiro capítulo ele se apresenta, Paulo primeiro ele quebra essa escrita, ele mostra tristeza também com o povo da Galácia, porque que eles tão rapidamente se afastaram da palavra. Primeiro ele se apresenta, apóstolo Paulo, ele não foi escolhido por homens, realmente não foi escolhido diretamente por Deus, ele aprendeu diretamente com Cristo, né? Ele não somente viu Jesus, acho que o apóstolo Paulo foi até melhor, porque foram tempos somente ele aprendendo com Cristo. Imagine você, eu acho que nós não teríamos paciência, a gente não consegue ficar que nem aqui 1 horinha vendo a palavra, imagine 3 anos, mas era Cristo que estava ensinando para ele, né? E Cristo ensinou tudo detalhadamente, e isso a comprovação também está em 1 Coríntios, que a gente fala todo domingo aqui. Pode falar, Zolano. Sim. Vai perder o apostolado. Imagina, ele ter que guardar segredo daquilo que ele viu, né? Ele não podia ter falado. Inclusive, acho que é em Coríntios que ele fala, o que ele tinha avistado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que o Senhor tem preparado para vocês. Então, ele deu um spoiler, né? Mas ele não deu detalhes, mas ele sabia que era a vista que ele teve realmente não foi aqui na terra, ele teve uma vista incrível. Né? O que Paulo ele presenciou foi algo muito maior do que os milagres que os apóstolos mesmo viram. Então, o apostolado de Paulo, o apóstolo Paulo, é um dos chamados, acho que é o mais lindo da Bíblia, né? Porque aquele encontro que ele tem com Cristo, ele perde a sua visão, né? Ele ouve, né? Aquilo ali é um momento, pode falar, Gilbertão. Oi? Sim. Sim, sim. Isso. Sim. Esse cara aí. Exato. Isso é o que Deus quer, né? A forma como. Não dá pra gente questionar Deus. Não dá. Deus ele escolheu. Sim. E ele faz mesmo as coisas loucas desse mundo, né? Para confundir aqueles que acham que sabem. Então, o chamado de Paulo é algo, mas era questionado porque não tinha a Bíblia em si. E como é que eu ia saber? Uma pergunta, eu estava lendo, como é que eles saberiam realmente se Paulo ele era o apóstolo ou não? Porque hoje nós sabemos, nós temos a palavra, nós sabemos o que aconteceu, mas e para eles ali? Isso era uma artimanha de Satanás, né, para que eles tentassem embaraçar a cabeça deles, né, porque muitos ali já tinham entendido, porque ali já presenciaram o que os apóstolos que andaram com Cristo haviam feito. Então, realmente, esse daí, ele está falando a mesma coisa que eles haviam falado, que estavam com Cristo. Mas era complicado, né? Então, eles pegavam eles isso aí. Hoje não, hoje para nós sabemos, inclusive muitas pessoas sabem que não existe mais apóstolo, mas ainda são intitulados como apóstolo. Mas o apóstolo, escolhido por Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, não tem mais. O apóstolo Paulo, então, foi o último e foi escolhido diretamente por Deus, né? Não adianta alguém falar, e Paulo vai dizer isso aqui no decorrer de Gálatas, não adianta alguém falar assim, não, mas Deus, não, a gente não existe mais apóstolo, o apostolado acabou, né? O apóstolo Paulo, então ele já dá a credencial, e ele vai dizer assim, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar
deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E quais são os Gálatas? Quem são os Gálatas que ele fala aí? Vocês lembram? Já esqueceram? Quando ele chama a Galácia lá, 4 lugares, né? Ele vai primeiro, né? Onde? Vocês lembram? A nossa cabeça é um negócio. Quando ele fala aos Gálatas, os meus irmãos que estão na Galácia, né? Ele vai falar. E aí? Já fugiu? Quê? Não. Não, a Galácia não. Fala. Sim. Icônio, Antioquia da Psídia e Listra. É os 4, né? Aqui era Gálatas, né? E vocês lembram de uma aula que nós fizemos há uns tempo atrás? Quem foi que encontrado em Listra? Teve um cabra muito importante que foi encontrado por Paulo aqui, ó, Timóteo. É isso aí. Quando ele diz aos Gálatas, né? Aos meus irmãos, ele vai dizer, as igrejas de Gálatas, ele está falando aqui, tá? Parece que é uma coisa boba os mapinhas, mas isso é importante, né? Porque é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, chamada de o lado sul, né? Da Ásia Menor. Pode falar, meu irmão. Sim. É aqui, ó. Sim. Sim. Não era o apóstolo. Sim. Sim. Ele já dá credencial. Sim. Sim. Exato. E isso era um problema que nós terminamos, segundo a Pedro, estudando sobre isso. Pedro ele vai bater muito em cima disso aí. Vocês têm que lembrar, ele vai dizer para os irmãos lá, vocês precisam colocar na mente de vocês que vocês estão ouvindo. Porque o que confirmou, depois que o apóstolo Paulo ele volta, e ele, na verdade, quando ele escreve, né, os Gálatas lá, para fazer essa repreensão, quando aquilo estava acontecendo, isso daí, eles não tinham a palavra, então eles tinham que lembrar daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles ouviram, né? Então, é importantíssimo, tá, a palavra, você lembrar. Hoje você consegue ler várias vezes o texto, né? Você tem a oportunidade de ler, mas você gravar na mente e no coração. Pode falar, Zé. Meia boca. Sim. 3 anos.
Para ele, não tinha ninguém para atrapalhar ele, inclusive, né? Os outros discípulos mais complicados, não tinha ninguém ali, era ele e Cristo, né? Então, ele é muito lindo, né? Você vê assim, não tem como você... E a primeira coisa que é perguntado, uma das coisas que é perguntado para o pessoal da escola da Bíblia é isso, né? Mas o apóstolo Paulo, né? Eles falam, né? Eles questionam isso aí, mas ele não foi, será que Deus não deu a visão para outra pessoa para também me colocar como apóstolo, né? Então, isso é... Você vê como é. Então, você viu Jesus? Você viu Jesus? Você teve com Jesus? Eu, não, então, né? Mas isso, as pessoas começam a criar as coisas. Quem pode ler o 6 e o 7 para nós, por favor? Admira-me, ele vai dizer, isso, nós lendo o texto assim, a gente lê com mais tranquilidade, né? Mas ele está falando com dureza aqui, né? A forma como ele está exortando, se você for ver lá historiadores, é a forma dura, né? Poxa, admira-me vocês, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E esse tempo de que ele fala assim tão rapidamente, né? Passando tão depressa, muito provavelmente, né? Provavelmente não, é isso, o tempo que ele sai dali, né? Ou seja, você acabou de falar para a pessoa, né? Você vem aqui e ensina para a pessoa, o Eliel vai lá, fala comigo aqui, ó, William, é isso. Aí ele vira as costas, já está eu lá, indo para outro lugar, fazendo outras coisas. Isso acontece com a gente nos dias de hoje. Rápido, né? A pessoa, ela não entendeu, ela rapidamente, o apóstolo Paulo, ele estabeleceu o trabalho, quando ele saiu para continuar o seu propósito como missionário, o pessoal já veio querendo roubar a palavra. Aí que entra aquela parábola da semente. É isso que o Satanás ele faz com as pessoas muitas das vezes. E sabe o que é o pior? Aí pega no ponto fraco. Por que acontece? Vem na fraqueza da pessoa, na necessidade da pessoa. A pessoa está doente, a pessoa está necessitando de água, aí ele começa a colocar coisas para poder atrair as pessoas. Onde pregam-se milagres, onde pregam-se curas, onde pregam-se outras coisas, né? A probabilidade de encher rápido é muito maior. A probabilidade das pessoas seguirem essas pessoas são muito maiores. E a gente vê que a história da igreja, tirando, lógico, o judaizante, o judeu que tinha uma condição muito boa, a maioria tinha uma condição muito boa, quem estava vindo do gentio, às vezes não tinha tanta condição assim, às vezes deixaram, porque já tinha gente da igreja lá naquele lugar, deixaram às vezes suas condições e estava em falta de algo, aí vinham eles e começavam a convencer, a pressionar, né? Só que no caso aqui o que pegou mais, foi quando o judeu incrédulo, ele começou a se misturar com o judeu convertido, aí eles queriam convencer essas pessoas a se circuncidar, se não fosse circunciso, então, se ele não está pregando sobre a circuncisão, então não é válido de nada. Mas Paulo está deixando bem claro, olha o que ele diz aqui no capítulo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar. Quando nós recebemos Jesus, né, nós cremos em Jesus, nos batizamos, Cristo, na verdade quando Cristo ele morreu, né, na cruz do Calvário, para aqueles que o aceitam, né, a sua palavra a Cristo, ele tira você do pecado, ele arranca você do pecado, você não é mais escravo do pecado, e eles queriam colocar o povo como escravo novamente, né? O povo parece que tem que ter um senhor, parece que eles têm que ter um líder, né? Alguém para poder adorar, alguém para poder seguir, né? Mas a Bíblia ela nos deixa bem claro, não tem mais, e Paulo vai falar isso mais para frente, só que cuidado não confundir liberdade com libertinagem, ele vai falar, mas ele está dizendo aqui que Cristo veio para nos libertar. Hoje vocês são salvos pela graça de Cristo, vocês são salvos por aquilo que Cristo ensinou, não é mais pelas leis, né? Aí ele vai dizer assim, tão depressa, ele ficou admirado, né? Falou, caramba, e para Paulo foi mais duro ainda, porque ele pagou o preço, ele quase deu a vida dele naquele momento, pela igreja ali, ele foi apedrejado, eles viram o que o apóstolo Paulo passou, e quando ele volta lá, ele vê todo o trabalho, só que tem um texto na Bíblia, que eu não me lembro qual, que diz assim, que todo o trabalho que você faz no Senhor, ele não será em vão, não será em vão, por mais que doeu no apóstolo Paulo, ele vê o povo retornando de novo para as coisas da lei, né?
A Bíblia diz que não é em vão. Ele vai dizer assim: o qual não é outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ou seja, não existe outro evangelho. O evangelho segundo Allan Kardec, o evangelho segundo João Calvino, o evangelho segundo qual é o nome? A mulher, né? É que eu não sei o nome muito. Então não existe outro evangelho. Existe só um evangelho que Cristo pegou. Por isso que na Bíblia existem 4 evangelhos. Não existe outro evangelho além desse aqui. Não existe. Eles estão pervertendo a mente de vocês. Eles estão confundindo a mente de vocês. Eles estão colocando coisas na cabeça de vocês que não existem, que não tem na palavra. Não é isso mais que o Senhor está pedindo. Não é mais o sacrifício da circuncisão, não é mais o sacrifício de animais. O Cordeiro, o Cristo Jesus já veio e pagou e morreu. Até confunde um pouco as pessoas, né? Agora a salvação não é mais pelas obras, as suas obras, né? Já foi feita a obra de Cristo. Agora eles precisam seguir aquilo que foi deixado. Só que havia essa discussão, né? Eles queriam pegar na circuncisão. E até a gente comentou aqui na semana passada, né? A gente tem comentado bastante sobre isso. Isso é tão perigoso que até a gente estranha, né? Falar, teve gente que a gente foi mostrar a palavra, o evangelho, né? O único evangelho, as pessoas comemoraram, né? Falaram, não vou dar mais o dízimo, né? Como se... na parte material, mas isso aí, tá aí tudo bem, né? Mas agora a preocupação é maior. Você tem que obedecer aquilo que Jesus ele ensinou. E qual foi os principais ensinamentos de Jesus? Né? Amar é fácil? Perdoar é fácil? Dar outra face é fácil? Não é. Então pode falar, Solano. Sim. E a gente tem comentado, né, visto na própria palavra, nós vemos em 2 Pedro qual era a consequência dos falsos profetas, aqueles que perverteram o evangelho, aqueles que distorceram a palavra do Senhor, aqueles que querem voltar a fazer o povo praticar coisas da lei, né? Essa era a luta do povo aqui nesse tempo. E o apóstolo Paulo vai dizer: o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, né? Eles querem distorcer aquilo que Cristo deixou, o ensinamento de Jesus. Eles querem trazer de volta algo que... Então, e Paulo vai falar muito sobre isso em Gálatas. Então, vocês querem cumprir a lei? Então, só circuncidando, então, vocês serão salvos. Então, vamos voltar lá. Tem mais 613. E ele vai dizer, acho que no próprio Gálatas mesmo, né? Se você cair em uma só, se você for falhar em uma só, você vai ser culpado por todos. E aí? É melhor seguir a lei ou seguir a graça? É melhor seguir a lei de Moisés ou seguir a Cristo? Paulo está dizendo, quando ele apresenta a sua credencial, e ele fala que foi escolhido diretamente por Cristo, e ele vai dizer isso no decorrer do capítulo 1, ele está colocando Cristo acima de... E a Bíblia vai dizer sobre isso, acima de todo o nome de Jesus. Aquilo que Jesus fez, ninguém fez. E ninguém vai fazer mais. Jesus está acima de todos. E eles, da antiga aliança, são salvos, inclusive, também através das obras de Cristo. Então, se Moisés, que foi um bom líder, né? Errou um detalhe. Mas ele que foi um bom líder, ele vai ser salvo pela graça, pela obra de Cristo, quem dirá nós, que erramos todos os dias ainda com o Senhor. E não somos líderes de nada, né? Imagine nós. Ele vai dizer no verso 8:
É um versículo que a gente sempre fala para as pessoas, né? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. E quem é que amaldiçoa? É você? Se alguém vier pregar o evangelho para mim, eu vou amaldiçoar esse cabra aí, porque é Deus que amaldiçoa, né? O próprio Deus. Pode falar, senhor. É isso. Você consegue ser ainda mais duro, né? Mas quando ele fala amaldiçoado, né? Amaldiçoado, aquele que perverte, né? Que distorce a palavra, ele tem a condenação dele. Ele já tem uma grande responsabilidade, não é uma responsabilidade que fala, um grande peso já sobre ele, a consequência é muito grande sobre ele. Isso é muito perigoso. Foi uma das coisas que eu mais me impressionei quando eu aprendi, eu via que estava fazendo coisas que eram práticas da lei também, né? Das leis. Apesar de eu saber do nosso coração, de eu saber que nossa intenção, mas eu estava fazendo o que era errado. Na verdade, eu não estava só fazendo, eu estava ensinando errado. E a Bíblia fala que se alguém pregar o evangelho diferente desse que nós temos pregado, que eles estavam ensinando, vai ser amaldiçoado, não tem como. Então, você ouvir já é perigoso, né? Você acatar já é perigoso. Você ensinar ainda o errado é algo muito sério. Você perverter a palavra do Senhor, você distorcer a palavra do Senhor é algo muito grave, né? Só que apareceram pessoas assim e ainda nos dias de hoje aparecem muitas pessoas assim. Muitas pessoas assim. Só que não é o nosso papel, né, julgar. Nós temos que tomar todo o cuidado possível para que não julguemos, porque a Bíblia diz que ela mesma vai julgar no grande dia. E quem amaldiçoa nesse caso não somos nós, né? Ah, sai daqui, seu enviado de Satanás, né? Não é nós que envia. O próprio Deus, ele vai amaldiçoar. Não tem, não tem. Sim. Então, havia, e Paulo vai falar duas vezes, né? O verso 8 e o verso 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que valem daquele que recebeste, seja anátema. Aí ele vai dizer no verso 10, é uma coisa que a gente acabou de falar sobre isso, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Por que Paulo ele fala isso? O que vocês têm como agradar a homens? Por que o apóstolo Paulo ele faz essa colocação? Em cima de tudo que nós falamos na introdução, por que vocês entendem? Não volta mais, né, Gilberto? Sim. A massagear o ego, né? Sim.
Sim. Exato. Sim. Sim. Pode falar, meu irmão. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Sim. 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 Exato. E até porque, quando eles chegam nesse ponto, quando ele já fala dessa forma, ele já sabia que já estavam questionando ele, né, sobre quem ele era. Porque por já não ser um apóstolo de Cristo, já estava sendo questionado por isso. Ele já não estava querendo saber se o que achavam ou pensavam, não. Eu vou continuar pregando aquilo que eu aprendi. Porque eu também não quero ser um desses que serão amaldiçoados também. Por Deus, se eu aprendi dessa forma, é dessa forma que tem que ser. E Jesus, ele já ensinava assim. Muitos na pregação de Jesus metiam o pé. Né? Um pouco de cada um falou. Muitos, palavras duras, Jesus. Vocês também, se quiserem ir. Mas é isso. O que a gente tem que entender, né, do contexto, né, o apóstolo Paulo, ele sabia que, estou me lixando, porque esses caras estão pensando em mim, eu vou continuar pregando o evangelho, eu aprendi Cristo, ele vai falar aqui, no verso 11, e para nós, né, para os dias de hoje, não dá para diluir o evangelho também, entende? Não dá para a gente tornar, não, mas só tem isso aqui, não, é a palavra, o que a palavra está dizendo. Não, mas não tem nada a ver. É o que a Bíblia diz, cara. Sim, no embalo. Sim, não tinha questionado nada. Por inveja. Sim. Exato. Sim. Não se converteram. Muitos, inclusive, na história, vão dizer que eles se infiltravam no meio. Eles se infiltravam porque a gente falou sobre Cristo no Evangelho de João, está sendo falado sobre isso. Eles não aceitaram, os judeus principalmente não aceitavam, porque eles não queriam ninguém acima deles. Mestre da lei não aceitava isso. E aqui ainda mestre da lei ainda existia para a igreja. Ainda tinha mestre da lei e fariseu aqui um monte.
E quando eles veem que ele estavam pregando, as pessoas, o que estava acontecendo? Quando Paulo chegou, isso vai estar lá no capítulo 3 de Atos, quando Paulo dá a primeira pregação, a Bíblia vai dizer que eles se maravilhavam com o que ele dizia. E não era, e o problema também, o judeu, ele não estava conseguindo convencer o judeu a ficar ali, no que eles entendiam, e ainda havia um gentil aceitando Cristo. Muitas pessoas. Nas duas pregações de Paulo, a Bíblia diz que eles ficaram, tem um termo bonito que ele vai usar lá, eles ficaram como se fosse algo, nossa cara, esse é o... Por quê? Porque Paulo não era dele o evangelho, ele pregava através do Espírito do Senhor também, tinha o dom para aquilo ali, né? era o apostolado, né? Era algo dado por Deus mesmo, um poder dado por Deus, então era uma pregação diferente. Então quando eles viam eles pregando, eles falavam assim, poxa, eu nunca vi ninguém pregando isso, ensinando dessa forma, fazendo dessa forma que eles estão falando, e com propriedade, com autoridade, né? Com autonomia. Então isso chamava muita atenção, e eles não aceitavam isso. Então a saída foi o quê? Vamos se juntar, não pode contra o inimigo, né? Eles dizem, se junta contra eles. Se juntaram, se infiltraram, e não se converteram realmente. Não se converteram, muitos aí não se converteram, estavam para perturbar mesmo. Paulo vai usar esse termo aqui, a gente leu. Eles estavam perturbando vocês, está falando assim, ó, não é outro evangelho, eles estão perturbando vocês. Ele vai dizer assim, alguns estão perturbando vocês. Então é isso que acontece, que estava acontecendo aqui. Tanto é que olha o que ele vai dizer no verso 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Aí ele vai dizer de novo, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ponto. Eu aprendi diretamente de Cristo. Quer dizer, quer acreditar ou não, é problema deles. Mas aquilo que vocês creram, ouviram, e vocês se batizaram e receberam o Espírito, permaneçam aí. Permaneçam firmes. Porque é isso que vai levar vocês à salvação. O que salva hoje não é mais a circuncisão, é Cristo. O que salva vocês hoje, qual que é? Eu perguntei aqui semana passada, né? Hoje não é mais... Antigamente, vou fazer a pergunta de novo. Por que circuncidava o cabra? Porque... Isso, aquele ali significaria que ele era do povo de Deus, certo? Hoje, qual que é a circuncisão nossa? É o batismo. Pô, eu até comentei aqui, é melhor você se batizar ou ir lá o cara e cortar o negócio lá seu e você já adulto. Não tem lógica, cara. Você vê como a indignação de Paulo é a nossa também. Eu estou falando assim porque eu estava lendo, e ele vai falando com indignação. Ele já falando, me admire vocês acabaram de ouvir isso aqui, vocês se batizaram. Agora a marca do cristão não é mais a circuncisão que vocês têm, que faziam antes, né, nos meninos, né? Agora a marca de vocês, o selo de vocês é o Espírito Santo, é as obras do Espírito. Ele vai falar depois lá na frente quais são os frutos do Espírito. Então essa é a marca de vocês. Aí o povo quer ainda, eu fico pensando, e os judaizantes que se infiltraram, eles estavam fazendo isso, e muitos acreditavam e começaram a voltar de novo uma lei. Ou seja, o cara se batizou, recebeu o Espírito e estava indo de novo para circuncidar, para dizer que era de Cristo. Olha só que negócio doido. Aí Paulo ele vem com o pé na porta, né? Fala, não é dessa forma. Eu não aprendi de homem nenhum, eu aprendi diretamente com Jesus. Pode falar, mano. Aí, ó. É isso que estava... Sim. 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 E sabe o que é interessante? Ele vai dizer no 13 e no 14, ele vai dizer assim, eu sei o que eu estou falando porque eu fui um deles. Eu fui dessa tradição aí. Eu seguia e eu devastava, né, aquilo que eu me... Ele vai dizer assim, olha, eu vou ler aqui o 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava.
Aí ele vai dizer no 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, e muitos da minha idade sendo extremamente zelosos das tradições de meus pais. Quando, porém, me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele vai falar do encontro que ele teve com Jesus, mas ele vai dizer antes assim: eu já fui um deles, eu também ensinava isso aí, eu também matei cristão por causa disso, mas agora não, aprove quem ele me chamou, ele me escolheu e me ensinou o que é a verdade. E o que eu fiz, né? Tive que me batizar, tive que aceitar a Cristo, né? Tive que entender o chamado do apostolado e continuar ensinando o que é correto. É a mesma coisa quando você encontra uma pessoa hoje, né? Aí ela fala assim: pô, mas vou ter que me batizar de novo. Aí você fala para ela assim, né? Aconteceu comigo: mas eu me batizei. Pô, mas eu já vi milagres, já vi isso acontecer, mas eu também vi. Mas não era Deus. O apóstolo Paulo está falando isso, né, para eles: olha, vocês viram, eu fazia isso também, eu ensinava isso também, mas isso não era o correto. Viver na lei não é o que Deus ele quer, é a graça. O plano perfeito era quem? Cristo Jesus. Aí vocês vão ficar se matando aí, entendendo, caindo, né, na história, né, nas tradições, né? O problema de tudo em muitos lugares é a tradição, né? O pessoal, não, é tradicional usar isso, tradicional fazer aquilo, aí acaba. Jesus ele veio para quebrar qualquer tradição que existia aqui na face da terra. Jesus veio para desfazer qualquer coisa que o homem achava que tinha feito de melhor aqui nessa terra. Jesus ele é o plano perfeito de Deus. É através da graça agora. É através da graça. Eu fui, ele vai dizer, eu devastava, eu matei cristão, porque eles estavam pregando isso aí que eu pregava hoje também. Mas agora eu entendi no meu encontro com Cristo que essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, aí ele vai dizer assim: nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O encontro que ele teve com Jesus. Quem pode ler o verso 18 até o 24, por favor? Eita. Decorridos 3 anos, então subi, o povo estava duvidando, né, se ele era o apóstolo ou não, ele vai detalhar para o povo o que ele fez. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me. Quem era esse Cefas? Olha, tá afiado, né? Pedro, que era chamado também Simão, né? Para avistar, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outros apóstolos. O único que ele tinha visto ainda até ali era o apóstolo Pedro, né? E fiquei com ele 15 dias, e não vi outros apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes que nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Quando viram o apóstolo Paulo lá convertido, né, falaram: caramba, não era aquele ali que matava, estava correndo atrás da gente ali, né? Que pegou lá as vestes de Estevão, né? Estava ali ele era o chefe da operação, da morte do primeiro martírio, do primeiro cristão a morrer em público. Estevão, né? Foi isso? Não era esse cara? Alguns, inclusive, tinham medo de ficar perto de Paulo, né? Pô, esse cara se converteu mesmo, será? Mesma coisa se vier hoje vou falar o nome aqui, um traficante aqui, né? O cara se converter, cumpriu sua pena já, né, e cultuar conosco. Rapaz, será que esse cara não vai se matar ninguém aqui? É Deus, irmãos. Ninguém explica a Deus.
Não dá para explicar Deus. Paulo está se justificando no primeiro capítulo, ele vai se justificar como que ele foi escolhido um apóstolo, por que eles estavam deixando tão rapidamente o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus, por que eles estavam deixando tão rápido aquilo que eles aprenderam diretamente de Cristo, por quê? Né? A indignação do apóstolo Paulo, ele dá a credencial, ele vai contar a experiência que ele teve com o Senhor, e assim, aí entra o contexto, por isso que ele fala assim, porventura procuro eu agora a favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a Deus ou a homens. Infelizmente, muitas pessoas não estão aqui porque querem continuar agradando a homens. Muitas pessoas não aceitaram a Cristo. Na minha turma, nas várias turmas que tiveram aqui já, há muitos anos que já tem esse trabalho, porque querem agradar a homens, porque tem um cargo, porque é bajulado, porque tem uma autonomia, porque tem uma... Então é isso que acontece. Paulo fala, estão falando de mim lá fora, estão falando de mim aí, esses judeus aí, alguns estão perturbando vocês, dizendo que eu não sou apóstolo. Não estou aqui para agradar homem, não. O meu papel aqui é pregar o evangelho para vocês, estabelecer o reino aqui nesse lugar, e para que vocês continuem, deem fruto, e voltem, né, a acreditar que vocês foram salvos através de Cristo, que não é mais pelas obras. Mas Tiago não fala que é pelas obras, varão? E agora? Me ajuda aí. Tiago não fala que a fé sem obra é morta? E Paulo fala que não é pelas obras? Tiago fala que a fé sem obra é morta. E Paulo está falando que a gente não é salvo pelas obras. Deu nó. Uhum. Sim. 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 Exato. E para facilitar, Paulo está falando aqui as obras da lei, né, que eles estavam praticando também. No contexto, ele está falando as obras da lei. Não essas obras aí, mas as obras que vocês fazem, né? Agora, as obras que Tiago vai falar lá, que a nossa fé, ela sem obra é morta, né? Ela é morta, aí já entra a gente tem que, vai ter várias parábolas explicando isso, né? Os dons, os talentos, né? A árvore que dá fruto, né? Então a gente precisa crescer, né? Precisa colocar a fé em ação, né? Só eu tenho fé em Cristo, mas eu faço nada ali, eu só fico aqui, nem lá fora, nem nada. Não estou falando, quando a gente fala de obra, não é somente, né, liturgia, não é isso, mas você exercer o seu papel como cristão lá fora. As pessoas verem em você que você é um cristão. É isso. Mas quando ele fala aqui, né, não, vocês não são salvos pelas essas obras aí, né, as obras da lei, o Paulo está falando. Porque eles queriam que eles permanecessem fazendo obras da lei. Amém, meus irmãos? Pode falar sobre... circuncisão. Vovô.
Sim. Por dentro não importa se eu sou podre, se eu desejo a tua morte, Exato. se eu desejo alguma coisa sua. O importante é o que você vê externo. Então, tipo assim, era isso. Eles davam oferta, né? Eles davam dízimo, ia lá, se batizavam. Então, por isso que Jesus fala, vocês são podres, vocês são sepulcro caiado, por fora vocês são ruins, por dentro vocês são podres. Isso. Quando Jesus fala para Nicodemo que é necessário nascer da água e do Espírito, ele fala, é necessário ter uma mudança externa, porque nascer da água você já nasce, você se batizava, você se limpava, você se purificava. Sim. Mas nascer do Espírito é você germinar, né, a obra do Espírito dentro de você, e você expor isso para fora. Então, é você ter uma mudança interna. Sim. Os judeus não importa o que é interno, para eles é o que eu estou fazendo, ó, que homem de Deus, né, e a roupa que eles usam, a barba, não sei o quê, o que pá, isso, aquilo, mostrava tudo que parecia ser homem de Deus, mas por dentro os caras estavam podres. Exato. Jesus falou, essas obras que vocês fazem aí, não serve de nada, vocês estão podres por dentro, entendeu? É isso. Por isso que em Gálatas, vou dar um spoiler lá na frente, vai chegar, ele vai falar que hoje as obras da carne são o quê? Quais são as obras da carne de hoje que ele vai falar? É o quê? É o carnaval. É os frutos da carne. E as obras do Espírito, as obras vai falar do Espírito hoje? Longanimidade, mansidão. Vamos chegar lá. Pode falar, Zé. Sim. É reverência, né? É isso, não? Sim. Caramba. Isso é a demonstração clara do que acontecia. Que eles não aceitavam Cristo. Não aceitavam que Cristo fosse maior do que eles, mas Cristo está acima de todo nome. Ia ser colocado acima de todo, sobre todo nome, não tem jeito. Caramba, e tinha um cara que quando ele ligava lá onde eu era, ele usava essa bexiga na cabeça aí, eu não sabia dessa informação. É. Amém, meus irmãos, já passei do horário, 5 minutos. Semana que vem, se Deus permitir, o capítulo 2. Dê uma lidinha lá, vai falar sobre a repreensão de Pedro, vai pegar Pedro pela orelha, no capítulo 2, vai contar um pouquinho mais da sua experiência, e vai falar que foi reconhecido nas igrejas de Jerusalém, né, onde ele passou, ele foi reconhecido em outros lugares, mas ali onde ele dedicou tanto a sua vida, não estava sendo, né, então uma carta bem dura, mas ao mesmo tempo, Paulo, um sentimento de, caramba, vocês não estão acreditando naquilo que vocês viram, né, eu falando, eu vivendo ali, né, porque as cartas de Paulo, só para encerrar, ela tem um começo teológico, né, a introdução principalmente, né, nós fizemos semana passada, o primeiro capítulo, mas depois você vai vendo a prática, depois ele vai começando a vir as práticas, ele vai ensinando as práticas, então isso é bem interessante. Se Deus permitir, semana que vem, vamos ver Paulo repreendendo Pedro e um pouquinho mais aí, tá bom? Quem pode orar para nós?